Olá pessoal, e nesse vídeo de hoje nós vamos bater um papo com a equipe de zootecnistas aqui da Vacinar, que por sinal esse ano foi indicada como a empresa amiga da zootecnia pela Associação Brasileira de Zootecnistas. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Olá pessoal, então nós estamos aqui dando continuidade aqui à gravação dos vídeos para falar dos 25 anos do curso de zootecnia da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e hoje nós vamos bater um papo aqui com a equipe da Vacinar. É lógico, queria deixar bem claro que nós estamos falando aqui com parte dos zootecnistas que atuam aqui em Araguaína, né? A equipe da Vacinar é uma das que mais contratam zootecnistas no Brasil, e nós conseguimos reunir aqui hoje, é início de mês, é venda, a turma bombando aí nas vendas, e nós não conseguimos trazer todos, mas conseguimos trazer pelo menos 3 zootecnistas aqui para bater um papo com a gente aproveita para agradecer a Vacinar, né, que esse ano foi contemplada aí com essa indicação de empresa amiga da zootecnia. Mas nós vamos falar aqui hoje de zootecnia na Universidade Federal do Norte do Tocantins, e nós vamos começar aqui com o Antônio, né, que é zootecnista, está aí no campo já há bastante tempo, né? E Antônio, eu chamei de Tonho, né, mas vou chamar de Antônio para ser formal aqui hoje. Para você, qual que é a importância que você vê de ter um curso de zootecnia aqui em Araguaína, uma escola pública, né, onde que tem acesso para basicamente em toda a região aqui do Brasil, do norte, né, do norte do Tocantins, Maranhão, Pará, mas outras regiões também. Como que você vê qual a importância desse curso de zootecnia que foi para você e para outros também? Bom, professor, primeiro agradecer a oportunidade, né? A gente está aqui nessa ocasião comemorando os 25 anos do curso de zootecnia da UFT, o FNT, né? Quando a gente formou lá, se chamava UFT, hoje o FNT. Eu sou até suspeito de falar dessa importância do curso, porque eu lembro lá nos meus primeiros períodos, eu já formei já tem mais de 10 anos, quando o professor de introdução à zootecnia, na época, chamava Alisson Carioca, ele pediu para quem estivesse na sala levantasse a mão. Quem aqui é do Pará? E a gente lá no começo, uma turma de mais de 40 pessoas, vamos falar assim, 60% da turma praticamente levantou a mão na hora que disseram que era do Pará, né? Aí depois ele perguntou, quem aqui é do Maranhão? Uma grande parte também levantou a mão, né? E, assim, uma quantidade muito pequena no momento levantou a mão quando perguntou quando era do Tocantins. Então, eu fui um dos que levantou a mão nesse momento de quem era diretamente do Tocantins, né? Então, quando o senhor pergunta da importância, eu me sinto até muito orgulhoso de poder ter tido essa oportunidade, que a palavra se resume em oportunidade, né? Esse curso aqui para a gente em Araguaína é uma grande oportunidade para quem é da área, para quem gosta de pecuária, para quem tem as raízes, né? E assim como eu, cresci no interior do estado, caminhando em terra gradeada, vendo gente manejar gado. Então a gente tem uma oportunidade de qualificação, né? Um acesso ao ensino superior. Quando a gente pensa isso há 10 anos atrás, naquele tempo a gente tinha influência de pessoas diretamente. Numa cidade pequena você conhecia o fulano advogado, o fulano contador, o fulano médico, mas você não tinha aquela influência do zootecnista. Quem era o zootecnista lá da minha Tocantinópolis, né? Lá não tinha. Então, quando eu saí de lá e a gente veio para cá, foi buscando essa formação identificada com as raízes da gente, né, com o propósito de que a gente buscava. Tive muita influência do meu pai. Meu pai era um cara que gostava muito do campo, gostava muito de plantar, de criar. E meu pai me influenciou muito.
né? Lá no começo, domingo de manhã, ele sempre tocava a música do Globo Rural, ele, vai começar o Globo Rural, vamos assistir. Então eu sempre me inspirei no agro, e toda a vida, quando eu fui fazer o vestibular, eu sempre procurei uma coisa que fosse no agronegócio. Não conhecia a zootecnia, confesso que não conhecia. Há 10 anos atrás, a situação da zootecnia de divulgação aqui no Norte era muito tímida, né? Mas, graças a Deus, a zootecnia cresceu muito. Hoje nós estamos aqui, os colegas nossos, né? Todos trabalhando da zootecnia, vivendo da zootecnia. E a gente, quando olha para o lado, fica muito feliz quando vê isso, né? Ítalo, né? Eu acho que todos aqui teve essa experiência, né? Você teve uma experiência também de fazer a graduação, mestrado e doutorado também, né? Que é tudo zootecnia, né? Sim. Mas para você, né? Qual que foi o diferencial de você ter feito o curso de zootecnia, né? E assim, o que a gente vê muito também, as pessoas falam assim, talvez se eu não tivesse feito o curso de zootecnia, se não tivesse ele aqui, talvez eu tivesse até tido que escolher outra profissão porque a gente não tinha aqui por perto. Qual que é a importância que tem para você esse curso? Bom, obrigado, professor, pelo convite, poder estar aqui falando, né, desses 25 anos de zootecnia da UFT. Me formei, ainda era o UFT, né, hoje o FNT. Para mim foi muito importante porque permitiu que eu fizesse uma coisa aqui. Sou tocantinense, morava no interior do estado, então permitiu que eu fizesse uma coisa próxima de casa, estivesse mais próximo da minha família. E eu até passei para outras universidades, até uma história engraçada. Sexta-feira eu estava me matriculando numa universidade em Manaus. Na segunda-feira eu descobri que eu tinha passado na Federal do Maranhão e na semana seguinte eu descobri que eu tinha passado aqui. Então permitiu que eu ficasse próximo da minha família e conseguisse fazer meu curso mais próximo de casa. Talvez em outro lugar eu talvez não conseguiria ter terminado o curso pela distância e a dificuldade, mas ter o curso aqui me proporcionou conseguir fazer o curso e fazer tudo isso, né? Consegui fazer a graduação, o mestrado, o doutorado. E foi muito bom para mim, para minha vida pessoal e profissional, ter a possibilidade de fazer o curso aqui em Araguaína. Ótimo. Douglas, fala um pouquinho para a gente aí da sua experiência, da importância que teve o curso aqui para você na sua vida. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Diferente dos dois, que preferiu fazer um curso na região deles, já fui totalmente o contrário. Não conhecia a zootecnia, fui influenciado por meu ex-padrasto, que trabalhava na época numa empresa de nutrição animal, lá no Goiás. Saí de Goiânia e vim bater aqui. Na época eu passei na estadual do Goiás, também para zootecnia, passei na federal, para ecologia e análise ambiental. E por questões de família e questão pessoal, acabei vindo para cá. Olhei a grade, fui conversar, na época eu cheguei a fazer 15, 20 dias de ecologia e análise ambiental e fui conversar com os professores sobre o que olhar para escolher uma faculdade. O pessoal olha o currículo dos professores, se são pós-doutorados, como é que é. E eu fui pesquisar. Quando saiu o resultado daqui, eu fui pesquisar e vi que na época o UFT, praticamente todos os professores da grade tinham pós-doutorado. E isso pesou muito em poder vir aqui para o norte do Tocantins. Então, assim, hoje sou muito grato pela faculdade, grato ao senhor. Eu fui orientado pelo senhor desde o início da faculdade. Isso pesou bastante para tornar o profissional que eu sou hoje. Então, assim, a zootecnia para mim é tudo. Resumindo, ela é tudo. Porque igual quando eu mexo nas fazendas, quando eu vou conversar com os filhos dos fazendeiros, dos vaqueiros, vem conversar comigo, que quer estudar, fazer alguma faculdade, eu sempre indico a zootecnia. Eles perguntam, Douglas, por quê? Eu falo, primeiro que é um curso muito completo. Você consegue atuar em todas as áreas do campo, literalmente todas. Basicamente a interação, né, professor? Solo, planta, animal, a gente consegue trabalhar em tudo, todas as áreas, todas as formas.
E é um curso que é muito bem aceito pelo produtor rural. A absorção é muito boa, pelo fato dessa grade muito completa. Não sei se é assim em todas as faculdades, agora aqui, para a gente, é muito completa. E isso traz para mim é um fator determinante. Voltando um pouco assim, o Antônio, para a gente pensar nos alunos que estão fazendo zootecnia, que querem fazer zootecnia, qual que é a sua visão hoje, em termos de perspectiva de mercado de trabalho, de ocupação do zootecnista no agro brasileiro, hoje? Professor, eu vejo com muita tranquilidade essa questão de colocação. Quando a gente vai escolher o curso no qual a gente quer se formar, é um momento de muita dúvida, né? Eu creio que quem está assistindo e está pesquisando sobre zootecnia tem muita dúvida e tem um pouco de medo, receio. Tem um termo que é colocado aí também muito nos canais de mídia, que é a chamada empregabilidade, né? Eu nunca tive medo de empregabilidade quando eu escolhi a zootecnia. Por quê? Porque eu sempre tive a convicção, e as pessoas com quem eu vivi, meus tios, meus pais, que disseram que para quem é bom sempre tem o seu lugar. Então, se você está pensando em entrar no curso de zootecnia e quer realmente se comprometer, é uma pessoa que quer buscar algo na vida, quer crescer, o curso de zootecnia é o lugar. Porque a pecuária está crescendo muito, né, principalmente na nossa região. A tecnificação da atividade pecuária, seja na avicultura industrial, pecuária industrial, né, gado de corte, gado de leite, ela está exigindo isso. Há 10 anos atrás, vamos falar assim, eu sempre tenho essa referência, que é quando eu entrei e eu olhava naquele tempo, era o meu olhar naquele tempo, e o meu olhar de hoje. As coisas mudaram muito. Antigamente a gente ia falar de adubação 10 anos atrás, a aceitação por parte do produtor era praticamente, o cara queria brigar com você. Isso falando de adubação de pastagem, né? Hoje eles estão buscando, você vê os pecuaristas conversando eles mesmos, de adubação, e isso se transfere para outras coisas, como a suplementação, que é uma área de competência muito grande do zootecnista, o confinamento, né? A produção de volumoso. Então tudo isso vai demandar conhecimento, vai demandar gente, né? As indústrias estão aí cada vez mais precisando mais. Eu também me recordo que em questão de vaga, quando eu me formei, eu fui para o estado de São Paulo para poder ter uma oportunidade, né? Para a gente poder... Hoje a gente vê comentando ou mesmo conversando com o pessoal de outras empresas, as pessoas nos pedem até indicação de vagas que estão abertas e não tem pessoas para preencher. Então, a própria, vamos falar assim, as atividades da pecuária em si e o nível de tecnologia que elas estão sendo operadas, elas estão pressionando por gente qualificada e gente que saiba colocar a zootecnia, né? Para aperfeiçoar os sistemas de produção, aumentar a produtividade, e isso aí não tem onde parar, né? O Brasil, a gente vê que cada vez mais está ocupando uma posição de destaque na produção de alimentos e produção de proteína, é uma dos carros-chefes do Brasil. Então, a zootecnia, ela vai demandar muita gente. Ótimo. Ítalo, o Antônio falou ali de um mercado e tal, que existe existe esse mercado e tal, mas a gente sabe também que existe uma demanda por um perfil de profissional para poder ocupar esse espaço. Hoje, na sua opinião, se você estivesse fazendo o seu curso, tá começando o seu curso, ou alguém que fosse te
te perguntar sobre assim, o que é que eu deveria me dedicar mais para ser um bom zootecnista, qual seria o perfil de formação que você acha que a pessoa deve ter para ter sucesso na profissão? E aí pode entrar não só a formação, mas também a parte comportamental dele, né? Porque também isso pesa muito, né? A formação vamos dizer assim, é uma das coisas que você tem que ter, né? Você fazer o curso bem feito, fazer suas competências dentro da universidade, estudar, fazer tudo que tem que ser feito lá dentro da universidade, mas para além disso aí, você estudar, você participar de grupos de pesquisa, que isso aí ajuda a desenvolver também a parte pessoal sua, comunicação e outras competências que são importantes, isso aí dentro da universidade, mas a pessoa também ter muita seriedade e coisa pessoal, ser sério, ser honesto e ser comprometido com o que ele vai fazer, porque ninguém consegue confiar e levar tudo a sério com uma pessoa que está sendo contratada, se ela não for uma pessoa honesta, séria, comprometida com o que ela está fazendo. Se ela não tem responsabilidade dentro da vida dela, como que ela vai ter aquele comprometimento e aquela seriedade no trabalho? Então, além da formação acadêmica, ela ter essa parte pessoal também bem forte, vamos dizer assim, para ela passar a confiança independente da empresa ou propriedade ou alguma outra função que ela vai exercer, tanto na área privada, né, como dentro de uma instituição pública também. O Douglas, e aí eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, a gente sabe que a ciência, o conhecimento, ela avança muito, né? Ela vai, ao longo dos anos, ela vai mudando, as demandas vão se alterando ao longo dos anos. Hoje, por exemplo, dentro da zootecnia, se eu chegasse para você e falasse assim, Douglas, quero sua ajuda aqui, nós estamos mexendo na grade a estrutura curricular do curso de zootecnia. Qual uma área que você acha que hoje é muito demandada e que talvez a zootecnia, não estou falando da UFNT, mas da zootecnia de uma maneira geral, ainda precisaria de estar avançando e que você sente um pouco de falta aí no mercado? Professor, isso aí eu penso assim, uma visão que eu tenho, que eu tive desde a época que eu estava dentro da faculdade, é a questão da extensão. Porque quando a gente está lá dentro da faculdade, a gente fica muito focado só em nota, em prova, em trabalho, e a gente esquece de participar de um grupo de estudo, a gente esquece de acompanhar um professor numa compra de gado, numa assistência de uma fazenda, numa conversa com o produtor. Isso é uma falta que eu senti na época da faculdade e sinto até hoje, quando eu converso com algum grupo de alunos, quando vai algum aluno estagiar, entendeu? A questão da extensão, você saber conversar com o produtor, porque quando a gente sai, a gente vai com aquela visão de conversa muito técnica, nome difícil, e infelizmente quando a gente topa o professor, quando a gente topa o produtor rural, apesar que esse perfil está mudando, ele está se profissionalizando cada vez mais, só que ainda é um nível baixo, assim, nível baixo quando eu digo o volume de gente para ter uma conversa muito técnica. E os alunos saem só com essa visão. Eles esquecem da extensão, de como conversar, como aplicar, a palavra seria a aplicabilidade da técnica no campo. Para mim, isso é o que eu mais senti falta e sinto até hoje com todos os alunos que eu tenho o prazer de conversar ou de presenciar. Ô Douglas, só fazendo um adendo dentro disso que você está falando aí, nós fizemos um bate-papo aqui semana passada com os produtores e isso foi um dos problemas que também foi levantado, porque a universidade hoje ela não tem condições
de treinar um cara num confinamento, porque ele vai confinar o quê? Como é que ele vai confinar 5, 10 mil bois, que é uma realidade aí fora? Então isso que você falou, do aluno ter mais contato, né, com o ambiente que ele vai trabalhar. Porque você pega, a gente pode dar um exemplo, o cara que está fazendo medicina, ele no segundo, terceiro, ele está dentro do hospital. Você pega o cara que está fazendo direito, no segundo ano ele está dentro do fórum, ele está vivendo aquilo ali, está assistindo toda aquela problemática. E a gente tem uma dificuldade, inclusive legal, hoje tem uma dificuldade imensa de colocar os alunos, porque tem leis que impedem. Mas isso aí, eu acho que a gente vai chegar num denominador comum, embora para poder corrigir isso, que eu concordo plenamente com você, mas a gente vai ter que mexer em leis, decretos que tem aí que impedem a gente. E além disso também, professor, tem que mudar um pouco a cabeça dos alunos, né? Infelizmente. Porque é uma garotada mais nova que está entrando que não tem esse interesse de procurar a extensão. Fica focado só nas aulas, só nas provas. A gente vive uma época hoje de muita interação virtual e pouca interação, assim, no corpo a corpo, né? Vamos lá. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, né? Gostaria de agradecer aí ao Rodrigo Mioto, né? Que coordena aqui a equipe. Rodrigo, como nós falamos lá no início, né, a Vacinar é uma empresa que contrata muitos zootecnistas. Você que hoje que atua no campo aí, junto com os produtores, grandes confinamentos, que atende aí desde o pequeno, médio, grande e o grande produtor. Como que você vê hoje o zootecnista, a atuação dele e a perspectiva para quem quer fazer zootecnia? Tá? E se você puder falar um pouquinho de por que vocês contratam, tá? Seria bem interessante para a gente. Professor, primeiro agradecer, né, a oportunidade de participar do canal AgroVerdades. Nós somos seguidores e sempre assistimos, né, todos os vídeos e as lives. Sim, a Vacinar ela é uma empresa que sempre tem as portas abertas, né, para os zootecnistas. Nós temos vários zootecnistas atuando na nossa empresa e eles elevam o nível da nossa empresa, né? Então hoje a Vacinar tem a nível nacional um reconhecimento por ser uma empresa que presta um serviço, uma assistência técnica de qualidade, uma assistência técnica que realmente faz a diferença para o produtor, né? Que entende o objetivo da operação na fazenda e consegue adequar e entregar isso. E isso é graças ao trabalho, né, principalmente dos zootecnistas, né, que integram o nosso time. Falando particularmente aqui do Norte, qual eu sou responsável, nós temos aqui no nosso time vários zootecnistas e são pessoas que me trazem uma tranquilidade para mim executar minha função, né, porque são pessoas extremamente competentes, que tiveram uma formação muito boa e depois da formação buscaram, né, aprimorar através de estágios, através de pós-graduações, e que trouxeram esse conhecimento para a empresa, né? Então, que resolveram seguir o caminho da iniciativa privada e trouxeram essa bagagem, esse conhecimento para a nossa empresa, no caso aqui, a Vacinar, né? E as pessoas que são formadas aqui, que fazem parte do nosso time, são pessoas que têm um conhecimento local, né? É importante você conhecer as pastagens da região, as oportunidades de alimentos que nós temos na nossa região. Isso tudo agrega ao produtor, né? Agrega a operação em geral e entrega melhores resultados. Então, nós somos muito satisfeitos com a equipe que nós temos, que foi formada aqui na universidade, né? 100% dos zootecnistas do nosso time, da parte técnica e muitos da parte comercial, são formados aqui na universidade, assim como veterinários também que fazem parte do nosso time, também foram formados aqui. Então mostra quão valoroso é o trabalho que vocês prestam, né, para a sociedade e para a economia como um todo. Então, quando o senhor falou de mercado de trabalho, o Ítalo comentou, o mercado de trabalho hoje ele está aquecido na nossa área, né, de atuação.
tanto na parte técnica quanto na parte comercial. Tem vagas, aqui a conversa é sobre zootecnia, então zootecnias são os que têm mais vagas disponíveis hoje no mercado para atuar, tanto na parte técnica, nutrição animal e de outros segmentos também, quanto na parte comercial, que é uma área que está demandando muito hoje de técnicos que executam também a parte comercial e conseguem atender um pecuarista, prestando uma assessoria técnica, ao mesmo tempo levando produtos de uma empresa, né? Então é uma área que hoje eu acho que é a que mais tem oportunidades de trabalho no setor primário para zootecnistas. Bom, Rodrigo, eu agradeço, né, e para o pessoal que está seguindo o canal. O Rodrigo também é lá da base da UFNT, né, que era na antiga Unitins, e a gente sabe da importância que a universidade, né, tem aqui para a região. Queria agradecer o Antônio, o Ítalo, o Douglas, o Rodrigo, né, por estar aqui batendo esse papo com a gente, né. Nós estamos aqui agora encerrando aqui a parte das empresas, né, e agradecer não só a Vacinar, mas como todas as outras empresas que abriram as portas para o zootecnista formado pela UFNT, não só como contratando, mas principalmente dando treinamento, abrindo as portas para estágios, e mesmo que a empresa naquele momento não possa absorver aquele profissional, mas é um profissional que sai, né, passando por um ambiente extremamente técnico, profissional e que atende, né, com maestria aí o setor produtivo. Então vamos encerrando aqui agradecendo e dizendo que esse foi mais um Agroverdades, passando a zootecnia da UFNT a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.